Amém, irmãos? Vou ser o mais breve possível para te dispensar no domingo do Senhor, para você continuar cultuando em casa. Assim eu quero. Mas o homem faz plano. Eu não vou prometer que vai acabar tão cedo. Eu vou... Mas eu quero. Tenho menos palavras do que há 2 semanas atrás, então existe uma esperança no ano da esperança que a pregação será menor do que há 2 semanas atrás, né, Paul? Semana passada o Paul trouxe uma breve mensagem, tem que aprender com o Paul a ser mais breve, mas você não... Vamos à palavra de hoje, irmãos. Eu confesso que estou aqui, tentando me descontrair, porque estou mais nervoso que o comum. Às vezes quando acontece isso como pregador, você que prega sabe disso, tem vezes que a gente está mais... Eu sempre estou nervoso, mas hoje eu estou um pouco mais. Então eu peço que você, em nome de Jesus, fique aí na intercessão para receber de Deus aquilo que Ele quer falar com você nesta tarde. Amém? Posso contar com a sua intercessão, intercessor? Intercessora? Amém, amém. O tema da mensagem de hoje, também tirado do livro de Timothy Keller. Estou mordendo e comendo um livro dele. E ele tem um capítulo que fala uma coisa muito legal. E eu quero hoje tentar passar para vocês isso. Que ele fala da grande inversão. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. E eu trouxe um subtítulo que trazendo para nós, trazendo para o nosso tema central do ano, que nós vamos trabalhar. Já falei para os pregadores, vamos trabalhar esse tema até a Páscoa. E da Páscoa em diante nós vamos mudar, assim, não a centralidade do tema, porque o tema é para o ano, mas não vamos trabalhar intencionalmente com o tema esperança. Então, se você está convidado a pregar até a Páscoa, vamos manter esse tema. E o subtítulo diz: a esperança convertida. Entenderam? Ficou curioso? A esperança convertida. O que isso quer dizer? Que a nossa visão de esperança precisa estar andando para o caminho correto. O que é uma conversão? É você saber que a sua esperança está no caminho de Jesus e não no seu. Vocês podem repetir quando eu faço assim, só para ver que vocês estão comigo. Para não precisar perguntar se vocês estão comigo. Então, a pergunta é: qual é a nossa visão sobre esperança? Você tem uma boa visão sobre esperança? Você pode falar assim, como diz lá em Pedro, né? A razão, você explicar a razão da sua esperança fielmente? Não, se você não sabe ainda, então eu te convido, como já foi dito aqui, a participar do nosso estudo de terça-feira, porque nós estamos falando sobre apologética, que é isso, você defender a fé, defender a sua razão de esperança. Se você perdeu, irmãos, temos gravado. Se você tem interesse ainda, me chame no WhatsApp, que eu vou te enviar no Telegram. Ou me chama no Telegram direto, porque os vídeos são muito longos e às vezes não consigo mandar pelo WhatsApp. Às vezes tem que fazer uma conversãozinha lá. Já mandei algumas pelo WhatsApp. Enfim, então você sabe a razão da sua esperança? A sua esperança é convertida? Sim ou não? Diga sim ou não. Não sei. Vamos seguir. A verdade é que temos uma visão invertida do que realmente é. Irmãos, a verdade é que nós não sabemos direito a nossa razão da esperança. A gente está aprendendo, estamos sendo transformado de glória em glória, porque nós tem muitos legados em nossas vidas. Legados dos avós, dos pais, dos amigos, daquilo da onde você anda, você constrói o que você é, ok? Então, muitas coisas que cremos não é bem assim. Verdade ou mentira? Quem concorda comigo? Pode falar, não, pastor, eu quero só que você vai ter que vir aqui explicar por quê. Como crentes, temos muitos preconceitos equivocados. Porque nós cremos que é assim, e ponto. Existem muitas inversões de valores e de ideias. Nós
olhamos com os nossos olhos, com o nosso coração, Shitoko, é enganoso. Fala a verdade. O sentimento do homem de olha pro rapaz e fala assim, ele tá me olhando feio. Ele não gosta de mim. Como a gente é equivocado com o nosso sentimento. Eu achava esse do Alê. Ele olhou, ele fez lembrar. Pra mim o Alê era o cara mais metido. Nunca vi um cara tão metido como o Alê, na época. Ele tinha uma vespa. Ele tinha uma vespa, irmãos. Quem que tinha vespa? Só o Alê. Mas enfim, nós temos o nosso sentimento equivocado para as coisas. E isso forma a nossa razão de esperança também equivocada. Então eu vou ler uma frase aqui que está no livro. Escute bem, que vai bem de encontro ao que você pensa ou não. A seguinte mensagem não fará sentido para você, pois ela colocará em risco sua autoimagem. O seguinte é, você é um pecador perdido, ponto. Vou repetir, você é um grande pecador perdido. Você faz muita coisa errada, ponto. Vou falar de novo, você faz muita coisa errada. Quem não faz, levanta a mão. Misericórdia. Olha só, e até mesmo as coisas boas que faz ou que fez, você faz ou fez em grande medida motivado pelos seus próprios interesses. As coisas que você faz bonitas, as coisas que você faz boas, ou geralmente para os outros verem, você faz mesmo é porque você quer que os outros vejam. Todos os seus esforços, inclusive os esforços religiosos, foram meios de controlar Deus, colocando-o à sua disposição de tal modo que, no seu interior, ele atenda os seus interesses. É ou não é? Eu estou colocando aqui a imagem de que como a gente tem que se ver de verdade. Porque muitas das vezes a gente é isso. Mas primeiro eu quero dizer, você é pecador, irmão. Você é pecador, irmã. Você peca, você erra. E muitas coisas boas que você faz pensando em si próprio. Porque você quer que os outros vejam como você é bom. E os atos religiosos são para comprar Deus. Para dizer, ó Deus, como eu sou bom. Agora pode me dar um emprego. Agora eu posso trocar de carro. Pois eu trouxe o dízimo hoje. Quando a pastora falou, fiz um sacrifício. Peguei o meu celular. E eu dei o dízimo. Faz tempo que eu não dava, pastor. Mas hoje eu dei. Olha só. Hoje eu fiz uma boa ação. Então agora Deus me abençoa. É assim ou não? Não, só lá em Morato. Aqui não tem isso. A verdade é que tudo o que você tem é dádiva de Deus. E você não está amando e nem vivendo integralmente para Ele, como deveria. Se você se arrepender, será salvo. Mas para isso você precisa exclusivamente da graça. Não vem de nós, é um dom imerecido de Deus. Até para você se arrepender, não é na sua força. Abra comigo o versículo que eu quero. Isso aqui só foi uma introdução. 2 de Coríntios, a Cris falou todos os versículos e capítulos que eu vou ler. Desde ontem ela está falando, irmãos. Então eu falei, eu acho que Deus quer que a gente continue martelando, porque o ensino é assim. Martela, martela, martela. Tem oportunidade, ensina. Então, se o Senhor está pedindo. 2 de Coríntios 4, 7. 2 de Coríntios 4, 7. O título diz assim, o poder de Paulo vem só de Deus.
Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos este poder. O título diz: o poder de Paulo vem só de Deus. Se você existe algum poder, eu quero dizer que todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem só de um, vem de Deus. E nós somos barro. A palavra barro aqui eu esqueci de anotar, mas vem do grego de uma coisa inferior, de uma coisa que é frágil, que é ruim, que pode quebrar a qualquer momento. Um vaso, se cair ao chão, despedaça. Isso fala da nossa fragilidade. Mas a gente tem a glória do Senhor nesse pedaço de barro frágil, para que a glória seja só do Senhor. Na Amplificada, esse mesmo versículo diz assim, de 2 Coríntios 4:7. No entanto, possuímos esse tesouro precioso, a luz divina do Evangelho, em vasos frágeis, humanos, da terra, para que a grandeza excessiva do poder possa ser demonstrada como senda de Deus e não de nós mesmos. Aleluia. Você perdeu a oportunidade de falar aleluia. A pergunta que eu gosto sempre de fazer, eu sou alguém que eu gosto de fazer perguntas para você refletir e pensar. Quem é Deus? E quem somos nós? Quem somos nós comparado à grandeza infinita do Senhor Todo-Poderoso? Pensa comigo rapidinho. Quão grande você é para se comparar ao Todo-Poderoso? Quão poderoso você é para se igualar a uma faísca da presença de Deus? Quem é você? Quem sou eu? Quem poderíamos ser nós? E aonde estaríamos nós se não fosse o Senhor? A palavra do Senhor diz que quando ele estava lá chamando Moisés na sarça ardendo que não se consumia, ele falou assim: quando eles te perguntarem quem eu sou, você dirá a ele: eu sou quem eu sou. Que palavra enigmática, né? Eu ouvi um judeu tentando explicar esta palavra de eu sou o que sou, e eu não vou falar a palavra hebraica, hoje eu estou aqui economizando o meu hebraico e o meu grego. E ele, eu não vou repetir, eu nem anotei porque eu não vou falar, enfim. E a palavra do hebraico diz como se Deus estivesse falando a Moisés que ele seria o que ele seria, ou ele seria o que ele precisasse que ele fosse na hora que ele necessitasse. Como se pudesse dizer: eu vou ser o que eu quiser na hora que eu quiser. E quando você me clamar, eu posso ser isso que você está precisando. Mas eu queria saber o que Deus pode ser. Você tem o que Deus não pode não ser? Tudo Ele pode. Eu estava fazendo o meu devocional um dia e numas anotações das orações, ele me fez refletir em algo que eu falei: parei, eu vou falar isso para você agora, eu queria que você pensasse, não precisa me dar resposta, mas você imaginando que Deus é o Todo-Poderoso, o Criador e sustentador de todas as coisas, aquele que era e é, o maior, o mais poderoso, imagine só, você agora fosse transportado como Paulo ao quarto, quinto céu, lá e chegasse a ele, você e Jesus, pessoalmente, o que você falaria para ele? Pensa rápido. Mas eu fiquei sem palavras quando eu ouvi essa expressão. Se você se deparasse com Jesus, o Todo-Poderoso, na sua frente, o que você falaria para ele? Irmãos,
como diz lá, eu me colocaria, eu me ajoelharia, me prostraria aos pés, não tenho o que pedir, Irmãos, se você estiver na presença do Todo-Poderoso. Eu fiquei calado, irmãos. Não apresentei nenhuma petição. Na minha mente, irmãos, eu não estava perante Jesus. Mas como se eu tivesse, sabe? Não tem como você se colocar e falar: Senhor, sabe daquilo que eu estava precisando? Eu queria tanto aquilo, Senhor. Meu filho estava desviado. Não. Eu não conseguia pedir absolutamente nada. Colossenses 1,15. Quem Ele é. Irmãos, eu demoro, né? Eu fico muito, né? Me perdoa, mas um dia eu vou ser mais breve. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que todas as coisas ele tenha a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. O que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigo do entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santo, inculpável, irrepreensível. Se é que permanecemos na fé, alicerçados e firmes, não nos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, o qual eu, Paulo, me tornei ministro. O Deus Todo-Poderoso, que Deus exaltou, Filipenses 2:8-11, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo e qualquer nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele foi e sempre será. Ele é o mesmo. É o Deus que nunca falha. É o Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E Ele faz que nós vivamos para vermos Ele. E nós, irmãos? E nós, irmãos? E nós? Olhando para Deus, agora olha para nós. Que nós somos? Somos os bons? Somos os cara? Somos os melhores? Somos os escolhidos, the chosen? Somos nós esses cara? Olhando para Deus, quem somos nós? A última bolacha do pacote? Por que nós olhamos para nós assim? Comparada à grandeza infinita do Senhor, por que a gente olha como se Deus não visse a gente, como se Deus tivesse filhos favoritos e ficamos olhando para eles e não olhamos mesmo para dentro de nós? E nós, irmãos, como nós nos fazemos de coitado para sermos vistos? Como nós oramos bonito para sermos vistos. E nós, irmãos, precisamos olhar verdadeiramente qual é a razão da nossa esperança e se estamos com a nossa esperança no caminho correto. Você não é a última bolacha do gospel.
Parou a guitarra? Será que nos vemos como realmente somos? Será? Então, 2 de Samuel 7,18. 2 Samuel 7,18. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu? Senhor Deus, qual é a minha casa? Para que eu tenha trazido até aqui? Quem sou eu? Quem é a minha casa? Para que o Senhor se lembre de mim? Quem sou eu? Quem sou eu? Olha só o que João disse em João 1,27, o João Batista. Ele disse, o qual... Falei aí, tá certo? É João 1,27, eu não falei, né? Desculpa. O qual vem após mim, do qual não sou digno nem de desatar as correias das sandálias. Jesus é grande, irmão. Se eu estivesse perante ele, quem sou eu para falar algo? E João Batista entendeu muito bem, dizendo, quem sou eu? Eu não sou digno nem de desatar as sandálias, os fios que amarram as sandálias dele. Quem sou eu? Quem sou eu? João Batista que comeu um monte de grilo, tomou mel, que dito para o próprio Jesus, que era o maior de todos os profetas, disse, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E aí ele complementa em João 3,30, convém que ele cresça e eu diminua. Quem sou eu comparado à presença grandiosa do Senhor? Se vê, irmão, se vê, irmã, se vê. Se vê para poder exigir alguma coisa. Quem sou eu para exigir algo do Senhor? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é a minha casa? A verdade é que nós nos parecemos com a igreja de Laodiceia. Eu quero ler rapidinho. Apocalipse 3,14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem é frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Sai do muro, irmão. Assim, porque és morno e és morno, e nem és quente nem frio. Estava confundindo as linhas aqui, que está pequeno. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizem, estou rico, olha só. Estou abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestirtes, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires, olha direito, para de olhar errado, olha direito, o colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. E hoje o Senhor diz, eu repreendo e disciplino os que eu amo. Se pois, sê zeloso e arrependa-te. Que a Bíblia diz que a igreja de Laodiceia, que se compara muito à igreja de hoje, não só a nossa, mas a igreja mundial, é uma igreja abastada. É uma igreja que tem talentos. É uma igreja que tem dinheiro, porque ultimamente as pessoas estão mais abastadas de dinheiro também. Compram coisas hoje que jamais imaginavam comprar. Tem acesso a coisas hoje que jamais, né, Ale, nós não tínhamos. Hoje os nossos filhos são privilegiados. E nós aproveitamos disto para dizer, estou bem. Eu estou satisfeito. E eu não preciso de Deus. Eu vou quando dá. Eu vou quando eu preciso. Eu vou quando eu estou com muita fome. Porque ultimamente eu estou com fome de outras coisas. Pobre, nu, miserável, homem que sou, que só busco
pensando em mim mesmo. Eu ia ler uma parte, mas eu vou pular essa parte, mas eu preciso citá-la. Ontem, quando líamos a leitura diária de Deuteronômio 8, eu falei, uau, Deus. Uau, Deus. E o Senhor, em Deuteronômio, é legal o livro de Deuteronômio, que Deus está repetindo, olha só, repetindo os mandamentos. Ele está repetindo, lembra dos meus estatutos. Ele repete de novo os 10 mandamentos. E aí depois ele falou assim, obedeça. Porque quando eu vou levar vocês, eu estou dizendo aqui o capítulo 8 agora, quando eu levar vocês à terra lá que eu prometi aos seus pais, a Abraão, a Isaac, a Jacó, vocês vão tomar posse dela e você vai ver que a terra dá muito mel, dá muito fruto, dá muita uva, dá muito vinho. É uma terra abençoada. E sabe o que vai acontecer com vocês quando vocês chegarem na terra? Vocês vão esquecer de mim. Vocês vão se esquecer de mim. E vão se curvar a outros deuses. Vão servir os deuses deles. E Deus está falando para ele, não façam isso. Guarde meus estatutos. Preste atenção na palavra que está sendo ensinada e viva ela. Porque isso vai fazer bem para você e para outra geração seguinte. E aqui Deus está dizendo e alertando eles a não fazerem isso. E eu quero falar isso para você nesta tarde, irmãos. Não façam isso. Que não deixe que a riqueza, não deixe que a preguiça ou a vontade de se sentir confortável e é bom te tire do caminho do Senhor. Porque isso é natural, irmãos. Quando você se sente um pouquinho melhor, você se afasta do caminho correto e você perde a visão da esperança. Você acha que a esperança é isso. Senhor me deu, hoje eu estou na terra prometida, olha quanto vinho eu tenho na minha adega e eu não estou tomando nenhum. Vamos seguir. Estou indo para a terceira parte, irmãos. Olha que beleza. Agora eu vou começar a citar alguns trechos do livro. Então, quem realmente nós somos? Como diz Timothy Keller. Ele contou uma história que eu acho muito interessante, que tem a ver com a gente. O homem velho... Cadê o tio Ké? Não é o caso do tio Ké, mas um homem velho que está ficando surdo. Porque a idade faz com que a gente fique um pouco cego. Eu troquei de óculos, vocês não perceberam. Mas eu troquei que agora eu tenho que olhar para perto, irmãos. Misericórdia, agora eu tenho que ter um óculos que tem 3 visão. Ai, Jesus... A gente vai ficando velho, irmãos, e vai mudando as coisas no nosso corpo. Outro dia eu bati jogando bola lá em casa com as crianças. O meu sobrinho Gustavo me deu uma canelada. Pensa, irmãos, com 3 dias eu estava bom antigamente. Agora, irmãos, eu fiquei quase um mês com dor na canela. É assim, né, Ale? É assim, né, tio Ké? Então, pois é, eu escrevi com as minhas palavras aqui, eu vou ler, preste atenção. Somos como um homem velho que está ficando surdo por conta da sua idade, mas não admite que os seus ouvidos estão maus. Insiste em dizer que as pessoas é que falam baixo demais. Não é eu que estou ficando surdo, esses burros aí que falam baixo. Eu não consigo ouvir porque você fala baixo. Olha só. E de tanto a esposa, a sábia, insistir, fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos ao médico, porque aí ele vai dizer se é os caras ou se é você. Né, Dinei, os caras, lembra dos caras? Tudo é os caras. Aí ela conseguiu levar esse homem ao médico, e o médico fazendo os exames e percebeu que o cara estava quase surdo, falou, você vai precisar usar um aparelho auditivo. Ele falou, sério? Como assim? Tô valorizando. Não, imagina, eu não sou tão velho assim.
Pois é. Aí ele falou, ó, mas esse aparelho auditivo custa XXX. Ele falou, uau, eu nunca vou poder, jamais, eu vou continuar assim. As pessoas, se quiser que fale alto. Aí a mulher falou, faz o seguinte, escolhe o melhor, que eu vou pagar para você, porque eu quero você bem. E a mulher fala assim, o quê? Aí esse homem fica mais nervoso ainda. E ainda vou ganhar de você? Olha o que ele fala aqui. E aí, orgulhoso, diz, muito obrigado pelo presente. Mas, como eu sou idoso e não consigo ouvir as pessoas o que elas dizem, não há como receber certos presentes. Não quero este presente. Obrigado. Irmãos, a gente não tem condição de ganhar o presente se a gente não entender que a gente precisa dele. O Senhor está aqui nesta tarde dizendo para você que Ele é o presente que você precisa. Só que você precisa entender que você precisa. A verdade é, irmãos, como esse idoso, nós precisamos merecer as coisas. Isso é uma cultura errada. Nós precisamos entender, sabe, em nossa mente que o Senhor já fez, mas por causa da cultura católica romana, que estão impregnadas dentro de nós, irmãos, nós somos um país católico e fomos criados evangelicalmente catolicado, se é que essa palavra pode falar. A verdade é que as igrejas têm muito do costume católico dentro dela, mais antigamente, hoje menos um pouco. E nós fomos criados assim, que temos que pagar indulgência. Que até hoje precisamos pagar indulgência. Nós precisamos merecer para ter alguma coisa. Se eu não fizer, não tem como ter. Se eu falar que vai ganhar, irmãos, fica estranho na minha mente. E até hoje nós brigamos com isso. É verdade ou não é? Por isso que Paulo diz em Romanos 12 que nós não podemos nos conformar com isso. Precisamos nos amoldar para o que é correto. Nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, estar ligado naquilo que é a verdade e não a mentira. É mentira isso. É mentira que temos que pagar a indulgência para ter as coisas do Senhor. O Senhor já pagou. Só que nós insistimos em querer merecer as coisas. Temos muita dificuldade de entender a graça. Por conta da nossa cultura. Como disse Pedro e Paulo. Eu quero ler rapidinho na amplificada, não precisa abrir. Só para aumentar a nossa iluminação. Pedro 1,14. Viva como filhos obedientes a Deus. Não se conforme com os maus desejos que os governam em sua antiga ignorância, quando vocês não conheciam os requisitos do Evangelho. Irmãos, obedeça a palavra simples assim. E não deixe os desejos te governar, porque você não tem mais essa ignorância. Ela foi tirada através da verdade. Então hoje você pode viver como quem conhece os requisitos do Evangelho. Romanos 12:2 também na amplificada, preste atenção. Não se conforme com este mundo, esta era, os costumes desta era, o modelo, se adaptando aos costumes externos e superficiais. Mas sejam transformados, irmãos, mudados pela renovação inteira da sua mente, para que os seus novos ideais e pela sua nova atitude, para que vocês possam provar para si mesmo qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, aquilo que é bom, aceitável, perfeito, à sua vista para vocês. Amém. Não se conforme. Não se conforme, não se conforme com aquilo que foi ensinado até hoje. Não se conforme em pagar coisas que não deve pagar. Simplesmente receba da graça. Outro exemplo. Quem pecou hoje? Alguém pode dizer eu não pequei? Alguém pecou aqui hoje? Ninguém pecou, né?
Nós somos pecadores. E em 1 João 8 diz: se disser que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. A verdade é que você pecou. Você acordou pecador já, irmão. Você dormiu pecador e acordou no pecado. E a Cris falou uma coisa que é muito interessante. Falou: imagine, olha só como a gente tem muita construção errada. Imagine se Jesus ressurge nas nuvens e você está pecando bem na hora. E aí, o que você me diz? Estou lascado. Quem crê que vai ficar se estiver pecando bem na hora? Levanta a mão. Viu como a cultura está bem impregnada? O que vale o sacrifício de Jesus? Se você estiver pecando, uma mentirinha para o patrão, não atendeu, não tá. Nunca ninguém fez isso. Mas imagine bem na hora que você pega o telefone, aí o patrão fala para você: fala que eu não tô. Aí você fala: obedece o patrão, obedece a Deus. Mas o patrão está na minha frente. Ele não fala nada. Ou fala. Se você mentiu, aí na hora seu coração para naquela hora. Jesus voltou para você. E aí, vai para o céu ou vai para o inferno? Hein? Irmãos, se você está em Cristo, você vai acordar na glória. Mas vai viver pecando por causa disso? Tá na roça. Porque você terminou de pecar, o Espírito Santo já te lembra. Opa! Quem tem o Espírito Santo. Então vamos seguir. Mentiu, enganou, olhou, fofocou. Essa palavra eu inventei ali. Pornografou. Agrediu. Porque às vezes a agressão não é só... é com palavras. Tá cheio de esposa agredindo o esposo. E cheio de esposa agredindo o esposo. Que às vezes a esposa é mais forte. Discutiu. Roubou, porque tem gente que rouba, viu? Rouba de verdade, mas tem gente que rouba nos dízimos e nas ofertas. Imagine se Jesus voltasse para você hoje e você não entrega o dízimo desde que eu conheço você. Ficou, irmãos, aí ficou, né? O irmão faz tudo, só não entrega o dízimo. Faz tudo. Ele vem pro culto todo domingo, ele senta na frente, né? Você não, viu, James? Ele prega. Mas, ele não entrega o dízimo. E não é porque ele não trabalha, ele trabalha. Irmãos, se for indireta, receba. Mas eu quero te dizer que você é um ladrão. Você está usando o dinheiro que não é seu, que você deveria estar entregando. Então, entregue o que é de Deus a Deus. E tem outros pecados, irmãos, que você poderia estar cometendo. E a verdade é que se você estivesse na regra da justiça de Deus e na lei, o salário do pecado é a morte. Então você estava mortinho da Silva, assim como aconteceu ali com Ananias e Safira, que mentiu na presença de Deus. Você tem sorte que hoje Deus não veio na sua essência glória, como era ali na igreja de Atos, senão muitos aqui sairiam daqui para o sepulcro. É verdade. É verdade ou não é, Chitoco? Porque nós somos maus. Deixa eu ver aqui onde eu estou. Pornografia? Não. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí você fica com vergonha. Aí de vez você correr para Deus, porque mentiu para o patrão ali, porque o patrão pediu, você corre de Deus, porque você fica com vergonha de Deus. E sabe o que acontece com você? Você não ora. Você deixa de orar naquele dia. Você deixa de ler a Bíblia, porque você se sente sujo. É assim que acontece, irmãos. Você não se aproxima de Deus por causa de uma mentirinha.
Por causa de uma roubalheira, porque você não entregou o dízimo. Você não entregou o dízimo, então você fica com um peso na consciência tão grande. E você não se aproxima de Deus, você foge. Isso é idolatria, sabia? Quando você foge de Deus, você está dizendo que aquilo que você fez é mais importante do que Deus. E aí você tem que correr, fazer o inverso, correr para Deus. E eu quero lembrar aqui da minha leitura de novo, irmãos. De um jargão muito famoso na igreja, na hora da ceia. Que é: assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja... Amém? Todo mundo já ouviu isso aqui na hora da ceia, não já? E você sabe o que significa? Lembra quando o povo tinha pecado, e o povo vive pecando, e a gente vive pecando, e aí Deus ficou nervoso e mandou um juízo, porque não tinha a imagem de Jesus, eles precisavam sacrificar animais. E aí Deus mandou um juízo, e qual foi o juízo? A serpente. Deus mandou a serpente para o arraial dos israelitas, e a serpente mordia, a serpente não morde, a serpente pica, e ela picava e eles morriam. E aí eles se arrependeram, eles ficaram com medo, e aí clamaram a Moisés: Moisés, clame por nós, porque nós estamos morrendo, estamos arrependidos de ter falhado com Deus. E Deus falou: então faz o seguinte, Moisés, faça uma imagem, vou repetir, faça uma imagem, é isso mesmo, faça a imagem de uma serpente e erga ela no arraial, e todos que forem picados pela serpente, corra e olhe para ela, e serão curados. O que é isso, irmãos? Se não a imagem de Jesus. A serpente é exatamente a imagem de Jesus no madeiro. A serpente é exatamente o sacrifício de Jesus perfeito por nós. Então, quando uma serpente vier te fisgar e vier te picar e te levar a pecar, o que você deve fazer? Correr e olhar para a cruz. E você olhar para Jesus crucificado, mas ele não está lá, ele ressuscitou. E ele tem a garantia do selo do perdão. Você pode correr, corre para Deus, corre para Jesus e olhe para a cruz, que assim como a serpente é Jesus, que foi levantado no madeiro para me perdoar e para te perdoar. Aleluia. Aleluia. Então, quando você mentir, quando você enganar, quando você olhar para quem você não deveria olhar, quando você pornografar, quando você agrediu, quando você discutiu, quando você roubou, você corre na mesma hora, irmãos. Não deixe o medo se apoderar de você, não deixe a vergonha se apoderar de você, não deixe, corre para a cruz, como cantamos aqui nesta tarde, e olhe para Jesus e seja perdoado. Uma pesquisa de Gatter-Kuller nos mostra uma ideia da grande inversão, que está no âmago do Evangelho: a encarnação, a morte e a ressurreição. 3 pilares. São boas novas em razão do amor maravilhoso que demonstrou ao trocar de lugar conosco. Ele veio do céu para que a terra, veio do céu para a terra para que nós pudéssemos sair da terra para o céu. Ele era rico e se tornou pobre para que através da sua pobreza pudéssemos nos tornar ricos. Ele se tornou pobre para que através da sua pobreza nos pudéssemos tornar ricos, como diz em 2 Coríntios 8:9. Ele se tornou pecado, irmãos, para que através da sua justiça, a justiça de Deus, ele se fizesse justiça por nós. Ele se fez maldição para que nós se tornássemos bênção.
Ele é a nossa força. Ele é a nossa força. Como diz Zacarias, não por força, nem por poder, mas pelo Espírito do Senhor dos Exércitos. Mais uma citação. Outras religiões mundiais ensinam a salvação por meio de elevação até Deus, através de boas obras, virtudes morais, observâncias, rituais e pela transformação da consciência. Eu tenho uma consciência tranquila. No cristianismo, o contrário diz: Deus nos salva descendo até nós. Essa é a grande diferença entre o cristianismo e todas as demais sistemas filosóficos, e religiosos. Jesus foi um rei que entrou triunfante em sua cidade, onde os seus seguidores esperavam que ele fosse exaltado, elevado ao trono. Isso que eles esperavam quando Jesus entrou. Agora sim, ele vai reinar para sempre. Agora sim, nós teremos um rei. Imediatamente depois da entrada triunfal, Jesus seria levado para a terra para morrer. Em vez de um trono, ele foi levado à cruz. Imagine só o que diz Timothy Keller. Se nós reuníssemos os melhores consultores, políticos, empresariais, formados nas melhores universidades, que trabalham nas melhores empresas, que formaram homens de sucesso, clientes que adquiriram bens grandes, que foram homens grandes na terra, e eles fizessem a seguinte pergunta, um homem procurasse esse cara e falasse assim: quero daqui a algum tempo ser a pessoa mais influente e famosa que jamais viveu. Nos séculos que virão adiante, eu quero que haja civilizações construídas com a base nos meus ensinos. Quero estar no centro da vida de centenas e milhares e milhões de pessoas. O que devo fazer para alcançar esse objetivo? Imagine só, o que diria a estes homens? Se você quisesse ser alguém que fosse lembrado por toda a vida, que fosse um cara que todas as pessoas iam ouvir falar de você, será que eles diriam isso? Preste atenção. Nasça na obscuridade. Evite se envolver em redes políticas, econômicas ou acadêmicas poderosas. Morra assassinado aos 30 e poucos anos, antes de escrever apenas um livro. É claro que eles não dariam este conselho. Contudo, esse foi o percurso de Jesus. Ele tornou tola toda a sabedoria do mundo. Esse foi o caminho de Jesus, que se humilhou, que se entregou por mim e por você. Aqui já leu, mas eu quero ler de novo, irmão, rapidinho. Tô encerrando. 1 Coríntios 20, 31. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tendo os judeus, tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas,
loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, ou aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Aleluia, aleluia. Não é da nossa maneira, não é do nosso jeito. O Senhor escolhe você, eu, os humildes, aquele que ninguém dá nada. Você está aqui porque ninguém te deu nada. Deus comprou com um alto preço. Isaías 53, 2. Porque foi subindo, na arque, desculpa. Na arque, você tem arque? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando para nós, para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele já fez. Ele foi desprezado em meu lugar. Ele foi indigno, homem de dores, passou por todas as tribulações, mas não se importou, resistiu até o fim, até a morte, e ele levou todas as nossas transgressões. João Calvino expressa o seguinte: ele foi vendido para nos comprar de volta, foi feito cativo para nos libertar, foi condenado para nos absorver, tornou-se maldição para nos abençoar, foi oferta pelo pecado para que fôssemos justificados, desfiguraram-no para que nos fôssemos belos. Ele morreu para que vivêssemos, de modo que por ele se faz fúria, na fúria faz-se gentileza, na ira ela é pacificada, as trevas se transformam em luz, a bonança torna o lugar ao medo. Se toma o lugar do medo, desculpa. O desprezo é desprezado, a dívida é cancelada, o trabalho atenuado, a tristeza se transforma em alegria. O infortúnio, aquilo que dá tudo errado, dá lugar à sorte. A dificuldade é mitigada, é aliviada. A desordem perde a vez para a ordem. A unidade, em vez de desunião, é a unidade. A intimidação se torna intimidada. A tocaia é exposta. Ataca-se os atacantes. Resiste às forças. Combate é combatido. Guerreia-se a guerra. A vingança é vingada.
A tormenta é atormentada, ela é atormentada. A maldição, ela é amaldiçoada. O abismo se afunda no próprio abismo. O inferno é imobilizado. A mortalidade se torna imortal. Em suma, a misericórdia tragou toda a infidelidade. A bondade se torna em desventura. Aleluia, eu posso caminhar na verdade. Eu posso continuar caminhando pela verdade, sem medo, sem vergonha, porque pela graça eu sou salvo. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, eu vou orar por você nesta hora. Eu coloquei mais alguns trechos. Última leitura, Gálatas 4, do 1 ao 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele o senhor de tudo, mas está sobre tutores e cuidadores até o tempo predeterminado pelo pai, para que ele pudesse assumir a herança. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos sensivelmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Jesus foi apresentado a você. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, quem clama, Abba, Pai. De sorte que já não és mais escravos, porém filho, sendo filho, também herdeiro de Deus. Irmãos, vocês, quando era estranho, quando era menor, quando estavam afastados, hoje não. Hoje a palavra do Senhor chegou até vocês. E vocês podem ser filhos alegres e não assustados, não medrosos, não com medo, que a sua esperança esteja convertida a Jesus Cristo. Fique em pé no seu lugar, irmãos. Aleluia. 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 Feche seus olhos um minuto. Escute. Eu não sei se você tem vivido uma vida desregrada. Uma vida longe daquilo que é a verdade. Não sei se você é um que insiste em pecar, porque Paulo disse, para a graça ser abundante, então eu vou viver pecando. Não, de maneira nenhuma. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo se faz novo hoje na sua vida. E se você é alguém que reiteradamente, várias vezes, seguidamente, é alguém que vive pecando nas mesmas coisas, sem viver novidade de vida, quero dizer que hoje a sua história pode ser mudada. Hoje você pode viver, e com isso eu não estou dizendo que você não pecará mais. Mas com isso eu quero dizer que você terá fortalecido para não pecar mais nisso. A Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros, e eu vos curareis. O homem precisa ser corajoso, como a mulher também. Eu comentava há alguns dias com um amigo e dizia, nós sabemos o remédio, mas nós não queremos tomar o remédio.
O médico falou: você está ficando surdo, coloque o aparelho auditivo. Só que você insiste e é orgulhoso para continuar mancando, continuar não ouvindo, continuar não enxergando, continuar pecando. Porque você é orgulhoso o bastante para não se expor, porque você está preocupado com sua reputação e não com a salvação. Deus está falando com você desde o começo do culto. E eu quero orar por você nesta hora. Eu quero que você receba do alto um toque do Espírito Santo. E seja tocado por Ele, para viver pelo Espírito e não pela carne.